Heisenbergs de plantão podem separar as suas luvas e seus tubos de ensaio, porque hoje nós vamos falar das 5 reações químicas que mudaram completamente o mundo. E o melhor disso tudo, grande parte delas foram descobertas de forma extremamente, como eu poderia dizer, diferentes. Então, se você quer descobrir as formas mais inusitadas de mudar completamente a vida da humanidade, vem comigo e assiste esse vídeo aí até o final. Goddamn right. E para começar, nada melhor do que falarmos da reação química que contribuiu com a coisa mais importante para a humanidade. Putaria! Sobrevivência, turma. Sobrevivência. Afinal, imagina você que tá aí sentado agora tomando seu todinho gelado, ser largado no meio da selva e ter que viver todos os dias um Battle Royale por sua vida. Tu já parou pra pensar nisso? Get on my back! What? I would rather die. Jump on my back! No, I'm gonna die. Pois é, nossos ancestrais eles não tinham a habilidade nem a capacidade para sobreviver em locais moderadamente elevados ou afastados do Equador, porque as mudanças abruptas de temperatura durante a noite eram absurdas, não tem nem conversa. Não só isso, mas as suas noites de sono não eram lá também uma maravilha, já que você tinha que ficar esperto para não ser atacado por nenhum predador enquanto você dormia. E no meio dessa confusão toda e meio que por acidente, nós conseguimos descobrir a reação química que nos manteve vivos milhões e milhões de anos para frente. Engana-se você a pensar que obter fogo naquela época era uma coisa muito fácil, já que os humanos naquela época apareciam comigo na hora que eu estava fazendo a prova da faculdade. Não tinha a menor ideia do que eles estavam fazendo. O fogo, ou melhor, a combustão, é na verdade uma reação química com grande liberação de energia. E se você quer ter fogo, meu irmãozinho, você precisa de qualquer jeito desses dois caras. O primeiro é o combustível, quem vai fornecer a energia à queima. E o segundo é o comburente, o qual ele vai ser capaz de se unir ao combustível para fazer a reação química acontecer. Na maioria dos casos, esse comburente é o oxigênio. Não é à toa que uma forma extremamente eficaz de apagar um fogo é abafando ele, porque assim você acaba com todo o oxigênio presente na área e, bem, sem oxigênio não tem reação, né? Não só isso, mas reza a lenda que o fogo foi um dos principais motivos para nós termos as primeiras resenhas da história. Afinal de contas, com o passar do tempo, os humanos eles foram capazes de socializar à noite, já que já conseguiam cozinhar os seus alimentos e o fogo ele afastava possíveis predadores. E isso possivelmente deu origem ao hábito de nós contarmos histórias em frente à fogueira por anos e anos. Imagina as fofocas que eram trocadas nessa época, né? Eu não consigo nem pensar o que eles falavam. Existe uma teoria da mais inusitada de que na época das guerras napoleônicas, Napoleão e seu exército acabaram perdendo a guerra na Rússia por um dos motivos mais surpreendentes de todos: botões. Pois é, turma, botões. O exército de Napoleão teria sofrido enormemente por causa dos botões presentes em suas roupas. Isso porque em muitos locais falam que os botões da roupa do exército de Napoleão era feito de estanho. E estanho presente num ambiente com muita baixa temperatura tende a virar pó. Sendo mito ou não, fato é que o estanho realmente em temperaturas muito baixas fica extremamente friável, então ele tem esse comportamento de realmente virar um pó. Mas não é dele o lugar aqui no nosso segundo lugar da lista não, turma. Isso porque independente dele ter sido o motivo da perda da guerra de Napoleão ou não, certamente deve haver momentos em que os metais eles foram ponto crucial na história. E um desses momentos é sim o nosso segundo da lista. Caso vocês não saibam, turma, existe na Terra apenas 4 metais nativos que conseguem aguentar
por longos períodos aqui na Terra. São eles, turma, o ouro, a prata, a platina e o cobre. Enquanto alguns são muito pesados ou muito moles para serem usados na construção de qualquer instrumento, nós já temos outros, como por exemplo o ouro, que são muito caros e começam a não valer a pena serem usados. Até o momento em que a rapaziada descobriu que ao misturar estanho com cobre, nós fazemos uma liga muito boa para ser utilizada na construção não só de instrumentos como armas. Começava aqui então, turma, a primeira era dos metais, a Era de Bronze. Graças ao bronze, a nossa civilização passou por uma transição absurda. Inclusive foi nesse período que tivemos o surgimento das primeiras cidades e a fabricação das primeiras armas de guerra. Bem, verdade é que nós já tínhamos guerra desde os tempos mais primórdios, mas com o início da fabricação das armas, a dominação de um povo sobre o outro, bem como a conquista de territórios e de cidades, tornaram-se constantes entre as civilizações. Pois é, nem sempre quando eu digo que a gente tem uma mudança drástica na civilização significa que ela seja boa, não é mesmo? Pô, tu tá brincando que tu não se inscreveu ainda aí, cara. Pô, se inscreve aí, deixa o like, clica no sininho pra ativar a notificação, vai, tu vai tá me ajudando muito, vai. Tá de graça, 2 segundos, vai lá, clica aí, vai. E prepara aí o seu círculo de transmutação, pois esse terceiro da lista aqui é coisa de louco, vai. Caso você não saiba, a alquimia já foi uma coisa levada muito a sério pelas civilizações antigas. Para com essa porra aí! Pois fique você aí sabendo de que faz pouco tempo que a civilização ela entende que matéria ela não se constrói nem desaparece do nada, beleza? Inclusive, graças a experiências de laboratório mal conduzidas da época, essa ideia ficou na cabeça das pessoas e demorou para sair, valeu? Por causa disso, ali entre os séculos 9 e 10, a China enfiou na cabeça que existia um elixir da imortalidade. Eles acreditavam que juntando elementos específicos, eles conseguiriam alcançar o elixir da imortalidade. Mas relaxa que nós não tivemos nenhuma troca equivalente e ninguém perdeu o braço nem a perna no meio desse processo, não. Pelo menos que eu saiba. Ao juntar o carvão com o enxofre e o nitrato de potássio, também conhecido como salitre, nós tínhamos a produção de uma coisa meio explosiva. E estava descoberta a pólvora. Se você me falar que a pólvora não mudou completamente o rumo da humanidade, eu tô ficando maluco, pô. E eu não preciso nem falar que dos 5 da lista, esse aqui é o item mais explosivo, né? Explosivo, entendeu? Ah, pô, foi boa. Essa aí foi boa. Não, nem vem. Essa aí foi boa, pô. Essa aí foi boa. Em um belo dia de verão em Londres, um senhor que trabalhava no hospital de St. Mary sofreu uma das maiores tragédias e, ao mesmo tempo, uma das maiores felicidades em sua pesquisa. O calor excepcional que derreteu os londrinos em agosto de 1920 também foi responsável por fazer com que mofo fosse criado no fundo de placas de bactérias que o nosso cientista estava estudando. Mas Alexander Fleming, o nosso cientista da época, não se deixou desanimar. Muito pelo contrário, ele utilizou aquilo como uma oportunidade. Alexander começou a perceber que as bactérias contidas no pote acabavam morrendo, e isso graças ao mofo que estava depositado no fundo. Depois de isolá-lo especificamente, Fleming percebeu que aquele mofo conseguia matar milhões e milhões de bactérias. Essa substância foi chamada de penicilina, e graças ao acaso que hoje, meu amigo, você tem dorzinha de garganta, amidalite e consegue utilizar o que chamamos de antibióticos para combater a doença. Pô, cara, você tá maluco? É como se uma série de coincidências tivessem que acontecer no momento exato para que essa descoberta fosse feita. Imagina você, o cientista pega o pote, olha que tá com mofo e simplesmente taca fora e valeu, vamos pra próxima. A nossa vida ia ser completamente diferente. E seguindo a nossa lista, turma, nós deixamos o melhor para o final. A reação em cadeia da polimerase é de longe a reação mais complicada dessa lista, mas potencialmente a mais útil e a mais excitante de explicar. Imagina se nós tivéssemos um jeito biológico de darmos Ctrl+C, Ctrl+V
em uma sequência de DNA, pois é basicamente o que essa reação faz. Ela nos permite copiar um pedaço específico do DNA de uma amostra milhões e milhões de vezes. Isso pode ser útil para, por exemplo, detectarmos se alguém tem uma certa variação genética ou uma mutação específica. Através dessa análise também, pessoas hoje podem descobrir com antecedência se elas têm um risco maior a desenvolver determinada doença. E como nos últimos anos, ela também pode ajudar a salvar milhões e milhões de vidas, já que a reação em cadeia polimerase, ou como muitos costumam chamar o PCR, é uma das técnicas mais utilizadas hoje em dia para detectar se uma pessoa possui ou não possui o vírus da Covid-19. Ah, segura esse plot twist aí, eu duvido que tu sabia disso. Comenta aqui pra mim se tu já sabia ou não. Não tem como não colocar essa reação que pra mim hoje é uma das mais importantes atualmente. Mas me diz aí, faltou alguma reação química muito conhecida por aí? E qual dessas 5 pra você foi a mais importante? Cara, pra mim com certeza foi o fogo, não tem nem conversa. Eu vou ficando por aqui, turma. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, valeu!